Eles disseram que a Arca de Noé estava perdida, um mero mito, ou talvez, se existisse, repousaria para sempre nas encostas geladas do Monte Ararat, um desafio intransponível para a fé e para a ciência. Mas o que se o local que nos contaram fosse uma cortina de fumaça, uma verdade conveniente que nos afastou da evidência real, escondida à vista de todos? E se a Arca de Noé, o maior enigma da antiguidade, nunca tivesse desaparecido, mas simplesmente estivesse no lugar errado em todos os mapas e documentários que você já viu? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode redefinir sua compreensão de um dos eventos mais cataclísmicos da história humana. Se você é um daqueles que buscam a verdade por trás das narrativas oficiais, que questionam o que é dado como certo e que valorizam as provas tangíveis que conectam a fé à razão, então, este é o seu canal. Aperte o cinto, porque vamos desvendar um segredo que a história tradicional tentou enterrar. Para não perder nenhuma das nossas investigações futuras e fazer parte dessa comunidade de exploradores da verdade, clique no botão de se inscrever e ative o sino de notificações. Por décadas, a imagem do Monte Ararat, um vulcão imponente e perigoso na fronteira entre a Turquia e a Armênia, foi sinônimo da Arca de Noé. Expedições ousadas, alpinistas destemidos e sonhadores com equipamentos de última geração arriscaram suas vidas escalando suas encostas, enfrentando condições extremas, tudo em busca de um pedaço de madeira petrificada que pudesse confirmar a narrativa bíblica. Mas há um detalhe crucial, uma falha monumental nessa busca que a maioria das pessoas ignora, um erro geográfico que distorceu a verdade por séculos. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, não fala do Monte Ararat no singular, como um pico específico. Ela se refere às Montanhas de Ararat, no plural. Uma região, não uma montanha isolada. Essa distinção é vital. O Ararat que conhecemos, o vulcão, é uma estrutura geológica instável, um gigante adormecido que, em tempos antigos, tinha um histórico de erupções cataclísmicas. Seria lógico que a Arca, uma embarcação que abrigou a vida em seu ponto mais vulnerável, repousasse sobre um vulcão ativo que a teria destruído em uma explosão de fogo e cinzas? A resposta, para qualquer um que considere a lógica e a geologia, é um retumbante não. A própria natureza do Monte Ararat, com seus perigos e sua instabilidade geológica, exclui-o como o local de repouso final da Arca. A verdade, como muitas vezes acontece, estava escondida em um detalhe que foi convenientemente esquecido ou mal interpretado. A verdadeira pista, o fio condutor que nos levaria à revelação, veio do céu em 1959. Um capitão do exército turco, İlhan Durupinar, estava revisando fotos aéreas de rotina de sua região. Mas o que ele viu naquele dia não era rotina. Em meio às paisagens rochosas e onduladas das montanhas vizinhas ao Grande Ararat, a aproximadamente 30 quilômetros do pico vulcânico, ele notou uma anomalia. Uma formação geológica com um formato inconfundível. Uma forma que se assemelhava, de maneira assustadora, a um gigantesco casco de navio. Não era uma formação aleatória. Era simétrica, proporcional, com as extremidades afiladas e o centro mais largo. Exatamente como se esperaria de uma embarcação de grande porte. A descoberta de Durupinar foi um choque. Ele estava olhando para algo que desafiava a explicação natural. As coordenadas exatas eram 39,2626 e 44,1404 um local a 1.950 metros de altitude, na província de Agri, no leste da Turquia. A notícia da descoberta rapidamente se espalhou,
mas foi recebida com ceticismo. Muitos cientistas e teólogos, presos à narrativa do Monte Ararat, descartaram a anomalia como uma mera formação rochosa natural, uma ilusão de ótica. Mas o capitão Durupinar não se deixou abater. Ele sabia que o que vira era diferente. Algo estava oculto sob aquela superfície terrosa. A verdadeira virada nessa investigação veio com o avanço da tecnologia e a persistência de um grupo de pesquisadores determinados. Em 1977, Ron Wyatt, um explorador e arqueólogo amador, visitou o local e ficou convencido da autenticidade da formação. Ele e sua equipe, munidos de uma fé inabalável e equipamentos modernos, começaram a realizar os primeiros testes sérios na área. O que eles precisavam era de uma maneira de ver através da terra, de penetrar a superfície e revelar o que estava escondido. Foi aí que entrou em cena o GPR, o Radar de Penetração no Solo. Esse equipamento funciona emitindo ondas eletromagnéticas no solo e detectando os ecos que retornam. Diferentes materiais, como rochas, solo, metal ou madeira petrificada, refletem essas ondas de maneiras distintas. Ao analisar os padrões de reflexão, os cientistas podem criar um mapa tridimensional do que está debaixo da superfície. Os resultados da varredura de GPR foram simplesmente estarrecedores. O radar não mostrava uma rocha natural, com suas formações irregulares e densidades variadas. Em vez disso, revelou uma estrutura interna incrivelmente simétrica e organizada. As imagens do GPR mapearam paredes verticais distintas, linhas claras que se estendiam por toda a extensão da formação. Havia um convés com uma curvatura que se alinhava perfeitamente com a forma externa, e mais impressionante ainda, divisões internas, compartimentos, dispostos em um padrão regular, como se fossem os aposentos de uma embarcação. Essas divisões não eram aleatórias. Elas sugeriam uma construção planejada, uma engenharia. O que o GPR revelou era a assinatura inconfundível de uma estrutura feita pelo homem, não de uma formação geológica aleatória. Era como se a Terra tivesse engolido e preservado uma embarcação colossal, petrificando-a no tempo. Os dados do radar não deixavam margem para dúvidas. O que estava ali não era uma rocha, era uma estrutura solidamente construída e que se encaixava perfeitamente na descrição de uma arca. Mas as evidências não pararam por aí. A equipe de Wyatt e outros pesquisadores continuaram a escavar e analisar o local. O que eles encontraram na superfície e nas camadas mais rasas do solo ao redor da formação foi igualmente chocante. Foram descobertos rebites de metal fossilizados. Sim, você ouviu direito. Rebites de metal. A análise desses artefatos revelou uma composição inesperada. Ligas de titânio e alumínio. Materiais extremamente resistentes que dificilmente seriam encontrados em construções primitivas ou formações naturais. A presença desses rebites sugeria uma tecnologia de construção avançada, muito além do que se imaginaria para a época descrita pela Bíblia, mas perfeitamente adequada para uma embarcação projetada para resistir a um dilúvio global. Além dos rebites, a alguns quilômetros do local da formação, na vila logo acima, foram descobertas gigantescas pedras de âncora, também conhecidas como dragstones. Essas pedras maciças, com furos esculpidos em suas extremidades, pesando várias toneladas cada, eram usadas em embarcações antigas para estabilizar o navio em águas turbulentas, atuando como âncoras de arrasto. O mais intrigante é que muitas dessas pedras exibiam cruzes bizantinas esculpidas, talvez adicionadas por cristãos primitivos que reconheceram sua importância e as associaram à história da arca. A presença dessas pedras de âncora, a uma distância considerável do local da arca,
sugere que elas podem ter sido abandonadas ou arrastadas para longe da embarcação principal durante o período de águas turbulentas do dilúvio ou em algum momento posterior, quando a arca se assentou e as águas recuaram. A combinação dos rebites metálicos fossilizados e das pedras de âncora gigantescas criou um cenário de evidências físicas que apontava irresistivelmente para uma construção maciça, uma embarcação de proporções épicas. A sobreposição de todas essas evidências, a interpretação correta da Bíblia sobre as montanhas de Ararat, a descoberta aérea do capitão Durupinar, os resultados inquestionáveis do GPR, revelando uma estrutura interna simétrica e planejada, os rebites de metal fossilizados com ligas avançadas e as gigantescas pedras de âncora, leva a uma única conclusão, tão audaciosa quanto convincente. A Arca de Noé não desapareceu. Ela está lá, preservada de forma extraordinária, na lama e no solo petrificado das montanhas da Turquia, a cerca de 30 quilômetros do pico do Monte Ararat. Essa formação rochosa, que muitos céticos tentaram descartar como uma mera anomalia natural, é, na verdade, um monumento eterno, uma cápsula do tempo da história humana. E o mais impressionante, as medidas da estrutura, reveladas pelas varreduras e análises, coincidem assustadoramente com as dimensões descritas na Bíblia. A Arca de Noé, de acordo com Gênesis 6:15, teria 300 côvados de comprimento. Um côvado, uma medida antiga baseada no antebraço, varia, mas é geralmente aceito como aproximadamente 45 a 50 centímetros. Isso significa que a arca teria entre 135 e 150 metros de comprimento. A formação descoberta na Turquia mede aproximadamente 153 metros de comprimento, uma correspondência quase perfeita. A proporção, a forma e as dimensões se alinham de maneira que nenhuma formação natural poderia replicar com tal precisão. O que encontramos não é um mito, mas uma evidência física, geológica e arqueológica de um evento que moldou a história do nosso planeta. É uma prova tangível que conecta a fé à ciência, que desafia as narrativas oficiais e que nos convida a reavaliar o que sabemos sobre o passado. A Arca de Noé não está perdida. Ela está esperando para ser totalmente revelada. Um testemunho silencioso do dilúvio, um lembrete da resiliência da vida e da precisão de um relato antigo. A verdade, meus amigos, é que temos sido levados a crer em uma localização errada por tempo demais. A Arca de Noé não está no Monte Ararat. Ela está nas montanhas de Ararat, na região mais ampla, aguardando que a ciência e a curiosidade humana desvendem completamente seus segredos. Essa descoberta não apenas valida um dos relatos mais antigos da humanidade, mas também nos faz questionar: quantas outras verdades históricas foram distorcidas ou perdidas no tempo? Quantos outros mistérios estão esperando para serem revelados, escondidos à vista de todos, apenas esperando por um olhar atento e um espírito investigativo? A história está repleta de segredos, e o canal Monte que Fala está aqui para desvendá-los com você. Se esta revelação chocou você e abriu sua mente para novas possibilidades, então não hesite. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, com aqueles que também buscam a verdade por trás das cortinas da história. Deixe seu comentário abaixo com suas impressões e teorias sobre esta descoberta monumental. Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada de exploração. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de detetives da história, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar os maiores mistérios da arqueologia
e da geografia bíblica. A verdade está lá fora, e juntos a encontraremos. Mas a revelação da Arca de Noé é apenas a ponta do iceberg. Pense comigo, se uma estrutura tão monumental e historicamente significativa pôde ser mal interpretada em sua localização por tanto tempo, o que mais estamos perdendo? O que mais está diante de nossos olhos, mas em um disfarce tão perfeito que nossa mente se recusa a reconhecê-lo? A verdade é que a história, como a conhecemos, é uma tapeçaria tecida com fios de fatos, interpretações e, por vezes, conveniências. E é nesse emaranhado que o canal Monte que Fala se propõe a mergulhar. Vejamos, por exemplo, a questão da datação. Os métodos de datação por carbono 14, tão venerados pela arqueologia moderna, são baseados em premissas sobre a atmosfera terrestre e a taxa de decaimento isotópico, que nem sempre consideram eventos cataclísmicos como um dilúvio global. Se o dilúvio realmente ocorreu, alterando radicalmente a composição atmosférica e os campos magnéticos da Terra, como podemos confiar cegamente em datações que não levam isso em conta? A madeira da Arca de Noé, se datada por métodos convencionais, poderia apresentar uma idade muito mais recente do que sua verdadeira antiguidade, confundindo ainda mais os pesquisadores. É um paradoxo. A própria ciência que busca a verdade pode, inadvertidamente, perpetuar equívocos se não estiver aberta a novas variáveis e a uma reavaliação de seus próprios fundamentos. E não se trata apenas de datação. A própria geologia de muitas regiões do mundo grita por uma interpretação que vá além do gradualismo. Formações rochosas intrincadas, sedimentos em camadas que cobrem continentes inteiros, fósseis marinhos encontrados no topo de montanhas. Tudo isso, para um olhar desprovido dos preconceitos da narrativa oficial, aponta para eventos de escala global e catastrófica, muito além do que a ciência convencional está disposta a admitir abertamente. O dilúvio, meus amigos, não é apenas um conto bíblico. É uma chave para destravar a compreensão de inúmeros fenômenos geológicos que, de outra forma, permanecem inexplicáveis ou são convenientemente ignorados. Pense nos cânions submarinos, vales profundos esculpidos no fundo do oceano, que parecem ser o leito de rios gigantescos. Como se formaram? A explicação padrão envolve correntes de turbidez, mas a escala e a complexidade dessas formações sugerem algo muito mais poderoso e abrangente. Talvez a própria água do dilúvio escoando dos continentes. E o que dizer dos fósseis poliestratificados, árvores fossilizadas que atravessam múltiplas camadas geológicas, desafiando a ideia de milhões de anos de deposição gradual. Eles parecem gritar que a sedimentação foi rápida, massiva, exatamente o que esperaríamos de um evento como o dilúvio. A descoberta da Arca de Noé, em sua localização correta, não é apenas a validação de um texto antigo, é um convite para reexaminar todas essas anomalias. É um catalisador para uma revolução no pensamento científico e histórico. Se a Arca está lá, com suas dimensões precisas, sua estrutura que desafia a erosão e a interpretação natural, então o dilúvio é um fato. E se o dilúvio é um fato, então a cronologia da Terra, a formação de suas paisagens, a distribuição de suas espécies, tudo precisa ser revisitado sob uma nova ótica. Isso nos leva a outro ponto crucial: a teoria da deriva continental. Embora amplamente aceita, ela tem suas lacunas e contradições. E se o movimento das placas tectônicas não foi um processo lento e gradual ao longo de bilhões de anos, mas sim acelerado e cataclísmico, durante um evento global como o dilúvio? A fricção, o calor gerado, a pressão das massas de água. Tudo isso poderia ter impulsionado movimentos tectônicos
em uma escala e velocidade que a ciência convencional sequer ousa imaginar. Imagine um mundo onde os continentes se rearranjam drasticamente em um período de tempo relativamente curto, impulsionados por forças que desafiam nossa compreensão atual da física e da geologia. A Arca de Noé, repousando em um local que se alinha perfeitamente com a descrição bíblica, nos força a considerar essas possibilidades. E o que dizer das civilizações perdidas, das lendas de continentes submersos como Atlântida, Lemúria? Seriam elas ecos distorcidos de um mundo pré-diluviano, de uma civilização avançada que foi varrida da face da Terra? Se o dilúvio foi um evento global, ele não apenas remodelou a geografia, mas também apagou a maior parte da história humana pré-diluviana. As poucas lendas que sobreviveram, transmitidas oralmente por milênios, podem ser fragmentos de uma verdade muito maior, esperando para serem remontados. A Arca de Noé não é apenas um barco, é um portal para um tempo esquecido, para uma história que foi reescrita e reinterpretada inúmeras vezes. O canal Monte que Fala não se contenta com as respostas fáceis. Nós questionamos, investigamos e buscamos a verdade mesmo quando ela é inconveniente ou desafia o status quo. A descoberta da Arca de Noé nas montanhas de Ararat é um marco, mas é também um começo. É um convite para uma jornada mais profunda, para desvendar os mistérios que a história oficial preferiu enterrar. Pense nas pirâmides, por exemplo. Sim, as pirâmides do Egito, mas também as pirâmides da América Central e do Sul, as pirâmides submersas e as que estão escondidas sob densa vegetação em outras partes do mundo. A engenharia por trás dessas estruturas é tão avançada que desafia a capacidade tecnológica atribuída às civilizações que supostamente as construíram. E se parte desse conhecimento foi herdado de uma civilização pré-diluviana que possuía tecnologias e compreensões do universo muito além do que imaginamos? E se o dilúvio, ao invés de apagar completamente esse conhecimento, apenas o dispersou, deixando vestígios que ainda hoje nos intrigam? A Arca de Noé, em sua imponente e inegável presença, serve como um lembrete de que há mais em nossa história do que os livros didáticos nos contam. Ela nos empurra a olhar para as evidências com olhos frescos, a questionar as narrativas estabelecidas e a abraçar a possibilidade de que o mundo é muito mais misterioso e fascinante do que fomos levados a crer. A fé e a ciência não são inimigas. Elas são dois caminhos que, quando trilhados com honestidade e curiosidade, podem nos levar à mesma verdade. Esta descoberta é um divisor de águas. Ela não apenas valida uma narrativa antiga, mas abre as portas para uma reavaliação completa de nossa compreensão do passado. É a prova de que a verdade, por mais que tentem escondê-la ou distorcê-la, sempre encontra um caminho para vir à tona. E é por isso que sua participação é tão vital. Ao compartilhar este vídeo, ao comentar suas teorias, ao se inscrever no canal, você se torna parte dessa busca incansável pela verdade. Você se torna um detetive da história, um explorador dos mistérios. A Arca de Noé é apenas o começo. Há civilizações perdidas esperando para serem redescobertas, tecnologias antigas esperando para serem compreendidas e uma história global esperando para ser reescrita. O canal Monte que Fala está comprometido em continuar essa jornada, trazendo a você as últimas descobertas, as análises mais profundas e as perguntas mais instigantes. Junte-se a nós. A verdade está lá fora e juntos, passo a passo, a desvendaremos. Não perca os próximos capítulos desta saga. Ative o sino
porque o que está por vir vai chocar você ainda mais.